A pirâmide do Egito é um dos monumentos mais enigmáticos existentes neste mundo. A data de sua construção, os métodos utilizados, os construtores envolvidos e, acima de tudo, a razão por trás de sua construção, tudo isso permanece um mistério sem resposta. Essas estruturas incríveis são compostas por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, que foram meticulosamente cortados e ajustados com precisão usando tecnologia de corte a laser. O peso total das pirâmides é estimado em cerca de 6 milhões de toneladas. Além disso, é impressionante notar que muitas dessas pedras individuais têm um peso impressionante de cerca de 80 toneladas cada uma. Transportar essas enormes pedras para uma distância de mais de 500 milhas é uma tarefa que desafia a compreensão. Quando eram recém-construídas, as pirâmides brilhavam sob a luz solar, criando um efeito que as tornava parecidas com gigantescas joias. O fato de que essas magníficas estruturas continuam de pé e impressionantes mesmo após milhares de anos é uma maravilha em si mesma, e ao mesmo tempo, um mistério intrigante. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode permanecer intacta por cerca de 20 anos, a menos que seja submetida a manutenção regular e diligente. E, portanto, a pergunta que permanece após todos esses anos é a identidade dos construtores das pirâmides. Seriam os seres humanos capazes o bastante para erguer uma estrutura em uma escala tão monumental? Ou será que recebemos auxílio externo? E qual seria a importância intrínseca de sua construção? Será que elas serviam a um propósito maior? Bem-vindo ao Curiosidades das Galáxias. É hora de explorar. No vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada temporal para desvendar os segredos ocultos pelas pirâmides, segredos que até mesmo a mente brilhante de Nikola Tesla não conseguiu compreender totalmente. Exploraremos como ele chegou tão perto de replicar esses mistérios para criar energia gratuita para todo o mundo. Situada na região conhecida como a Zona dos Cachinhos Dourados ou de uma estrela solitária e aparentemente insignificante, a Terra recebe a visita de Nikola Tesla, milênios após a construção das pirâmides. E, como já sabemos, Tesla viria a se tornar uma das figuras mais influentes a já habitar este planeta. Desde criança, ele demonstrava habilidades extraordinárias, sendo fluente em 8 idiomas, realizando cálculos integrais e diferenciais de forma mental e recitando de memória todos os poemas épicos siberianos. Além disso, ele inventou a usina hidrelétrica, a iluminação neon, o controle de rádio, o motor elétrico e realizou experimentos com engenharia criogênica, muito antes de tais avanços se tornarem conhecidos pelo público em geral. Além disso, ele desvendaria a frequência de ressonância da Terra, algo que só seria confirmado corretamente 50 anos depois. De fato, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão abrangentes que ele é diretamente responsável por aproximadamente 80% da tecnologia que utilizamos nos dias de hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé possuíam um propósito maior e dedicou sua vida a investigá-las. Ele questionou se elas poderiam ser gigantescos transmissores de energia, uma ideia que se alinhava com suas pesquisas sobre transmissão de energia sem fio. Tesla observou que a ionosfera emitia energia elétrica, que ele acreditava ser aproveitável. Ele contemplou o planeta como se fosse um imenso gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais uma fonte inesgotável de energia poderia ser gerada. Assim, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, onde descrevia planos para a construção de uma série de geradores espalhados pelo mundo, que explorariam a ionosfera como uma forma de coletar energia. Sua concepção, em formato de triângulo, ficou conhecida como a pirâmide eletromagnética de Tesla. No entanto, aqui reside o problema. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e o dispositivo desapareceram. Isso nos leva a questionar: será que Nikola Tesla realmente descobriu uma maneira de gerar energia ilimitada?
Será que ele realmente conhecia o segredo por trás da Grande Pirâmide? Quando J.P. Morgan concedeu a Nikola Tesla um financiamento de $150 mil para a construção de sua estação de transmissão sem fio, ele assegurou uma participação majoritária de 51% na empresa, bem como uma participação de 51% nas patentes atuais e futuras relacionadas ao projeto. Essa situação foi bastante peculiar, uma vez que Morgan estava investindo em algo que poderia prejudicar diretamente a economia e ter consequências graves para seus outros empreendimentos. O sistema proposto por Tesla teria causado uma profunda recessão global, talvez até mesmo uma depressão devastadora. Grande parte da economia dependia da construção da infraestrutura elétrica e da geração de eletricidade, ambas fontes de inúmeras receitas e empregos. A tecnologia sem fio de Tesla eliminaria essas fontes, incluindo as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que gerava uma corrente contínua de receitas, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser interrompido a qualquer custo, independentemente das consequências, porque Tesla não era considerado confiável, porque ele estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas e porque ele simplesmente era diferente. Acreditasse que a pirâmide de Gizé tenha sido construída como uma tumba para Xufu, o faraó da quarta dinastia do Egito, que governou há aproximadamente 4.500 anos. No entanto, por que ela não possui as características das outras tumbas egípcias? Não há inscrições hieroglíficas, artefatos ou pinturas elaboradas nas paredes. Além disso, nunca foram encontradas múmias lá. No entanto, muitos argumentam que o sarcófago de granito, descoberto na Câmara do Rei, já abrigou a múmia de Xufu, que posteriormente foi saqueada por invasores de túmulos. Essa maravilha arquitetônica é notável. As dimensões das pirâmides são alinhadas com uma precisão que só pode ser igualada pela engenharia moderna. A maior parte da Grande Pirâmide é construída com calcário numulítico, aqueles blocos de cor castanha avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes nas proximidades, os construtores da pirâmide utilizaram alguns materiais incomuns que precisaram ser trazidos de quase 500 milhas de distância. A face externa da pirâmide costumava ser revestida com calcário branco brilhante, cuidadosamente polido e encaixado de forma tão precisa que parecia uma gigantesca joia. Ainda me impressiona pensar como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra com um peso de 10 toneladas cada. Agora, aqui está algo interessante: um tipo raro de granito conhecido como granito rosa foi trazido de longas distâncias. Esse granito possui uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Ao aplicar pressão no quartzo, é possível fazer a eletricidade fluir por ele. E adivinhe só! As paredes e câmaras no interior da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma imensa quantidade de eletricidade. No documentário de 2016 da Netflix intitulado The Pyramid Code, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios frequentavam a Grande Pirâmide em busca de uma fonte adicional de energia saudável. Muitos relatos daqueles que realizaram a difícil subida até o topo da Grande Pirâmide mencionam pequenas, porém perceptíveis, alterações na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide é agora ilegal, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Siemens nivelou o topo e o tornou estável. Ao chegar ao topo, um de seus guias comentou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um som agudo. Siemens então levantou o dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento emanando da ponta e se espalhando por sua mão. Pouco depois, o inventor foi matar a sede com um gole de vinho festivo e, ao tocar os lábios na garrafa, recebeu um choque elétrico. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia ou projetadas para canalizar energia ou alterar frequências em extensas áreas de terra. A única coisa que faltava para que a Grande Pirâmide de Gizé funcionasse como uma usina era uma fonte de energia, e é por isso que os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está repleto de canais de água subterrâneos.
Isso significa que o considerável fluxo de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de gerar uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. Fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir de movimentos físicos naturais, com a ajuda de dispositivos específicos de aproveitamento. A própria forma da pirâmide levou alguns a acreditar na possibilidade de usinas de energia piramidais. No entanto, ainda existem muitas perguntas não respondidas sobre as teorias de como esse processo teria sido alcançado. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero, com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. A eletricidade enviada para a torre seria transmitida pela atmosfera ao redor do globo. Da mesma forma, a pirâmide também é construída sobre um aquífero, e recentemente foram descobertos tubos de cobre e barras de ferro lá. Se a capstone, pedra angular, da pirâmide fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla utilizava a ressonância da Terra, assim como a própria pirâmide. Assim como a pirâmide, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. No entanto, a torre de Tesla foi destruída e ninguém sabe quem o fez, embora seja evidente que o motivo tenha sido malicioso. Imagine como seria o mundo hoje se Tesla tivesse sido bem-sucedido em implementar seu sistema. O pouso na Lua poderia ter ocorrido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que estamos atualmente. Deixe-nos saber nos comentários abaixo e o que acha sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no Curiosidades das Galáxias, porque juntos vamos explorar o universo. Obrigado.